Olá pessoal, vamos para a resolução dessa questão, mas antes de mais nada eu já vou avisando que essa questão eu recomendo um recurso contra a banca e contra o gabarito que foi dado. Vou explicar por quê. A questão diz assim, no mundo digital é muito importante a consciência do uso de software e da navegação na internet para manter a segurança dos computadores e dos dados dos usuários. Nesse sentido, os softwares espiões ou spyware podem infectar diferentes tipos de dispositivos e conceder aos cybercriminosos o acesso a informações privadas e confidenciais, como senhas e dados bancários das pessoas. Agora a parte mais importante da questão que ele diz: sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente um spyware. E aí vem letra A, vírus, letra B, adware, letra C, malware, letra D, sniffing, letra E, ransomware. Percebe que a questão pede para assinalar aquela opção que apresenta corretamente um spyware. Quando ela diz um spyware, quer dizer que ela quer um tipo de spyware. E aí eu quero apresentar para vocês aqui não a minha opinião pessoal. Eu quero apresentar para vocês o que tem como fonte na cartilha de segurança para a internet, que é publicada pelo cert.br, do nic.br, que é vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Portanto, uma informação extremamente oficial de um órgão oficial no Brasil, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, falando sobre spyware. E olha o que a cartilha de segurança já demonstra, que nós temos spyware, que ele diz, é um programa projetado, até vou ampliar para vocês, spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiro. Esse é o conceito de spyware, quer dizer, é um programa espião que quer monitorar as atividades do usuário. E aí, a própria cartilha de segurança diz que nós temos vários tipos de spyware e coloca como tipo de spyware aqui o keylogger, o screenlogger e o adware. Percebe aqui escrito, keylogger é um tipo de spyware, screenlogger é um tipo de spyware, adware é um tipo de spyware. Vamos ampliar aqui para vocês verem cada um desses tipos. Então temos programas espiões e aí tem um tipo de programa espião que é o keylogger, que é um tipo de spyware capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do equipamento. Quer dizer, o spyware do tipo keylogger é aquele que anota tudo que eu digitei no teclado do meu computador e armazena num arquivo de texto, e de tempos em tempos quem instalou esse spyware keylogger vai lá e lê esse arquivo de texto com tudo que eu digitei. Isso tudo repetindo, fonte da cartilha de segurança para a internet, que é vinculada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, portanto, informação oficial. Quer dizer, não é a minha opinião, né? Screenlogger, ele diz lá, é um tipo de spyware similar ao keylogger, usado por atacantes para capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais, disponíveis principalmente em sites de internet banking. Pois bem, aí ele diz que o screenlogger vai capturar a tela quando eu clicar com o mouse, principalmente de teclados virtuais. Em vez de pegar do teclado físico, que é o keylogger, o spyware screenlogger, ele faz prints da tela quando eu clico em teclados virtuais. E aí as pessoas, quem instalou esse spyware screenlogger pode descobrir nomes de usuário e senha que eu usei em teclados virtuais. Mas ele ainda diz que tem um outro tipo de spyware, que é o spyware adware. E olha o que está dizendo ali a cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Adware é um tipo de spyware, sim, projetado especificamente para apresentar propagandas. Então existe o tal adware, e o adware é um tipo de spyware que espiona o que o usuário está fazendo para gerar propagandas mais direcionadas de acordo com o perfil de consumo do usuário. Portanto, sim, existem vários tipos de spyware e um deles é o adware, como a gente acabou de ver aqui. Eu vou mostrar novamente nesse slide mais abrangente. Quem quiser acessar lá, basta acessar a cartilha de segurança, cartilha.cert.br, que vai ter aí essa informação. E para quem vai encaminhar recurso, eu já vou explicar por que tem que encaminhar recurso, encaminhe usando como bibliografia essa indicação aí que nós estamos visualizando da cartilha do cert.br, certo? Então vamos lá observar agora a questão que dizia lá, nesse sentido, softwares espiões ou spyware podem infectar diferentes tipos de dispositivos e conceder aos cybercriminosos o acesso a informações privadas e confidenciais. Perfeito, isso é de spyware, como senhas, dados bancários das pessoas. Aí ele diz, sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente um spyware. Vírus de computador não é spyware, é um outro tipo de praga virtual. Vírus de computador são programas que se propagam, criando cópias de si mesmos, tornando parte de outros programas ou arquivos. Não é spyware.
Adware é sim um tipo de spyware. O gabarito correto dessa questão tem que ser a letra B de Brasil, adware, porque a gente viu na própria cartilha de segurança que adware é sim um tipo de spyware. Agora, por que a letra C, malware, não é? Malware é o termo genérico para todo tipo de programa malicioso. Quer dizer, quando eu digo malware, a história é assim, existem vários tipos de malware. Vírus é um tipo de malware. Spyware é um tipo de malware. Worm é um tipo de malware, cavalo de Troia é um tipo de malware. Percebe que malware é termo genérico. Malware não é um tipo de spyware. Na verdade, spyware é um tipo de malware. Por isso que está errado. Ele não pediu um tipo de malware que seria spyware. Ele pediu um tipo de spyware. Tanto é que ele disse que apresenta corretamente um spyware. Um spyware é o adware. Entendido? Ó, malware, termo genérico para todo tipo de programa malicioso. Malware vale para tudo. Vírus é malware, worm é malware, trojan é malware, spyware é malware. Perfeito. Todo tipo de programa malicioso é chamado de malware. Agora, como ele pediu um spyware, me dê um tipo de spyware. Bem, um tipo de spyware é o adware, é o keylogger, é o screenlogger. Por isso a resposta deve ser a letra B de Brasil, porque aqui a banca deu como gabarito inicial, preliminar, deu a letra C de Canadá, malware. E aí não é a letra C de Canadá, não. O gabarito correto deve ser a letra B de Brasil, nesse caso, adware. Por que não é sniffing? Sniffing é um farejador que fica monitorando o tráfego de dados na rede, serve para interceptar o tráfego de dados em redes de computadores. E também não é um tipo de spyware. Sniffing é um outro tipo de praga virtual. E ransomware, por quem não era? Ransomware é um tipo de programa que cobra resgate após normalmente criptografar os dados do usuário. Aí vem um pedido de resgate para que o usuário pague um resgate para obter de volta acesso aos seus próprios dados que anteriormente foram criptografados. Isso é um ransomware, um programa que cobra resgate. Então aqui, sem dúvida nenhuma, como ele pediu correspondente, assinale a alternativa que apresenta corretamente um spyware. Corretamente um spyware é o adware da letra B de Brasil, como a gente viu aqui nessa imagem, pessoal, que não é minha, como eu disse. Essa imagem é retirada bem assim como está, com esse texto, com esses desenhos, lá da fonte da cartilha de segurança para a internet, que tem como autor o cert.br, do nic.br, que são vinculados, como eu disse, ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, portanto, o órgão oficial, dando indicativos da significação desses termos em segurança da informação. Então, beleza, pessoal, não esquece, como a banca deu gabarito preliminar na letra C, malware, peça alteração para a letra B, adware. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima e bons estudos!